Olá, estamos aqui mais uma vez para tentar alimentar essa parte do canal de filosofia espírita chamada Hipóteses Espíritas. E uma hipótese que eu acho muito importante levantar, na verdade, talvez seja um pouco senso comum dentro do movimento espírita, mas existe algo além do que a gente costuma chamar de o conflito entre ressurreição e reencarnação. O ressurreição é o fenômeno que aconteceu com Jesus, né? Depois que ele foi considerado morto e o corpo dele no terceiro dia apareceu em vida primeiro para as mulheres que faziam parte do círculo apostólico e depois para os próprios apóstolos. Então, o fato de Jesus ter morrido e depois ele ter vindo em corpo e alma na frente dos apóstolos, isso daí foi um motivo de dogma e na verdade é o principal dogma da Igreja Católica e das igrejas cristãs tradicionais para considerar a grandeza e a certeza da imortalidade da alma, né? Paulo de Tarso, quando estava escrevendo suas cartas, ele dizia que se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, não tivesse acontecido a ressurreição, nada do que eles estavam fazendo como atividade de apostolado faria nenhum sentido. Portanto, comamos e bebamos porque tudo é vão, né? Nada importa. Então, a ressurreição seria esse retorno para a vida, ou ele saindo da morte, né, da inatividade absoluta do espírito e do corpo, retorno para a vida em espírito e em corpo, né? Então, isso daí é a grande certeza de que Jesus venceu a última das inimigas, que é a morte. Para os espíritas, o que aconteceu não foi uma ressurreição em carne e espírito. O espírito dele se apresentou para as Marias materializado, né? Então, na verdade, o perispírito ele adquiriu uma conformação material, ele se densificou e aí foi possível ser visto, inclusive, por pessoas que não têm mediunidade ostensiva. Depois, quando ele se apresentou para os apóstolos, permitindo que, inclusive, as chagas fossem tocadas, aquilo dali também foi uma materialização que é possível de ser reproduzida nas sessões mediúnicas de materialização. A questão é que a gente tinha que ver com um pouco mais de cautela a profundidade do que significa a ressurreição. A maior parte dos filósofos, a exemplo de Nietzsche e os nietzschianos, eles entenderam que o cristianismo ele repudiava a carne, repudiava o sensível. Era uma doutrina muito espiritualista, idealista, porque pensava muito no além, no reino de Deus, no céu, e ele menosprezava o que existia na Terra. Eles estão errados, eles estão completamente errados. A doutrina da ressurreição é uma doutrina que fala da redenção da carne pelo Espírito de Deus, porque Jesus era considerado Deus, né? Ele era filho, mas ele também fazia parte da Trindade, então ele também é Pai, é Espírito Santo. Então, Jesus está encarnado na carne, ele está encarnado, ele provoca a redenção da carne, que havia sido maculada por Adão, né? Por Adão e por Eva. Então, as gerações sucessivas de Adão e Eva estão vivendo dentro de um mundo carnal completamente manchado pelo pecado. Jesus, quando ele vem para esse mundo de pecado e de dor e de sofrimento, ele encarna Deus. E esse Deus vai fazer a redenção da carne. A carne vai se salvar a partir de então. Então a carne, ela é motivo, ou ela é elemento, ela é personagem da salvação. A partir de Jesus, no momento da ressurreição, o sensível, se a gente for falar numa linguagem filosófica, sensível e inteligível, inteligível seria, portanto, nesse momento a gente está considerando o inteligível como sendo o que é parte do mundo dos espíritos, do mundo das almas. O sensível é o da carne, o da matéria, né? Então o inteligível, que é o verbo, encarna no sensível, que é a carne, a matéria, e faz com que com que ela se redima. Uma consequência muito formidável vai ser a respeito das relações amorosas a partir de então. Porque grande parte das doutrinas de sabedoria, por exemplo, o budismo, o epicurismo e o estoicismo, eles vão dizer que a sabedoria do homem deve estar pautada no desapego de tudo aquilo que passa e, portanto, o desapego das pessoas. O próprio Pascal,
vai reconhecer que se você que é cristão, né? Ele vai reconhecer que se você se apegar a uma pessoa que morre, né, a todos os mortais, você vai estar provocando sofrimento em si. E se você deixar que uma pessoa se apegue a si, você está provocando sofrimento para ela. Então o verdadeiro amor seria o amor do desapego. Dalai Lama vai falar a respeito da sabedoria do desapego, não se deixar levar pelo amor, paixão que quer o outro, né? Então o amor do Eros é aquele amor que quer a presença, que anseia a presença, que tem sede da presença, que tem fome da presença do ser amado. Então esse é um amor que a gente denomina erótico para aquele conceito do banquete de Sócrates, né? Então, esse tipo de amor é um amor que leva ao sofrimento. Portanto, o sábio seria aquele que estaria distante disso. Mas, para a sabedoria cristã, do momento que acontece a ressurreição, o apego ele volta a ser considerado como uma possibilidade de salvação. Você veja que Jesus ele estava como se fosse do mundo das ideias, né? Ele estava ao redor do bem, do belo, do puro, antes de encarnar. Porque ele estava ali sendo o verbo do lado de Deus. Quando ele decide entrar dentro da carne, ele está indo no seu caminho de sabedoria. O caminho de sabedoria do cristão, a partir de então, passa a ser amar as pessoas a tal ponto, e as pessoas vivas, em carne viva e na individualidade delas, amá-las a tal ponto de querer salvá-las e sacrificar por elas, dar mesmo sua vida por elas. Isso é o maior exemplo de apego que a gente pode ter na história do pensamento, né? Uma coisa que eu acabei de falar é outra conotação muito importante a respeito da importância da ressurreição, que é a carne, teologicamente, ela vai representar a individualidade, né? Você vê que nós, quando estamos nos formando no embrião, dentro do útero da mãe, nós vamos, embora nós vamos recapitulando toda uma história filogenética para chegar a ter o corpo que nós temos, que tem características comuns com os mamíferos, né, com os primatas, mas nós temos singularidade. Não existe uma pessoa no universo inteiro, no universo que nós conhecemos, igual uma da outra, igual, perfeitamente igual, né? Até mesmo aos sósias. Os sósias não são completamente igual. Então existem acidentes na carne, existem inclinações que fazem com que você seja completamente diferente de uma outra pessoa, qualitativamente diferente de outra pessoa. O que permite que isso aconteça é a sua forma, e a sua forma está direcionada para a carne, né? Você pode inteligir, né? Eu sou igual em dignidade eu sou igual a outra pessoa, mas no frigir dos ovos, né? Nos finalmente, nenhuma pessoa é igual a outra. E o amor que Jesus teve para com os indivíduos que lutam, que se degladeiam, que sofrem dentro da carne, é um amor singular, exatamente porque ele amava o indivíduo em espírito e carne. Tanto é que quando ele vai salvar Lázaro da sua morte, o que ele faz? Ele chora. O choro é uma vulnerabilidade, marca uma singularidade de Cristo, e ele ressuscita Lázaro na individualidade dele, isto é, em carne e espírito. Então, teologicamente, dizer que você ama uma pessoa em carne e espírito significa que você não ama a ideia dela, não é uma abstração, né? Você não ama a espécie, você não ama a forma abstrata, universal. Você ama aquela pessoa. Então, o Deus, a imagem de Deus que Jesus veio trazer para esse tipo de pensamento religioso a partir de então, vai ser de um Deus que ama as pessoas singularmente. Não considera as pessoas como sendo uma massa de manobra, ou uma massa para ser rejeitada, ou simplesmente uma manada, como uns animais quaisquer, né? Deus ele vai amar as pessoas na sua singularidade. É João, é Maria, é José, é você, sou eu. Deus ele olha para você na sua singularidade, na sua particularidade. E quem dá essa singularidade, pelo menos em termos simbólicos, é a carne. Então, quando o Espiritismo ele diz que Jesus não ressurgiu em carne e espírito, ele pode estar rejeitando toda a grandeza desse pensamento, que é o pensamento do amor individual por uma pessoa.
Só que aí vem a minha hipótese, que o Espiritismo não rejeita em absoluto essa tese. É porque o Espiritismo encarna a ideia da individualidade no perispírito. É só isso. Ou seria o perispírito a encarnação da ideia de individualidade? E você realmente, quando pensa em espírito, os próprios espíritos falam, é uma centelha divina, é uma abstração, é uma inteligência? Você não pode dizer que o espírito é inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então o espírito, ele para nós é inconcebível. Para quem já é um espírito e que é puro e que tem acesso a muitos conhecimentos, é alguma coisa. Mas para nós que ainda lutamos muito aqui nesse plano do sensível, ele não é nada para a gente. Para a gente conseguir conceber o espírito, nós precisamos pensar no perispírito. O perispírito, ele dá forma ao espírito, né? É um corpo intermediário entre o que é espiritual e o que é material, e ele está mais para o material do que espiritual, se a gente for olhar nesse sentido. Quando um médium vê um espírito, quando ele diz o espírito está assim, assado, é louro, é moreno, é bonito, é feio, ele está vendo a forma que é dada por espírito, né? Quando você vê feridas no espírito, na verdade você está vendo feridas no perispírito, né? Existem memórias que são memórias de feridas passadas, de doenças passadas, que são carregadas no perispírito e que é responsável por fazer isso, manifestar isso no corpo, mostrando, por exemplo, as doenças congênitas. Então, quando você diz que o espírito é envolvido pelo perispírito, você está provocando uma individualidade nessa situação. Então, em absoluto, o espiritismo ele abdica da ideia da individualidade. O que eu queria deixar aqui bem claro é que a grande importância de a gente manter a individualidade como sendo algo pensado do espírito é exatamente manter essa tradição do pensamento que vem mostrando que o amor que é de certa forma apaixonado, o amor que nós podemos dedicar ao indivíduo, até mesmo sacrificando nossa própria vida, como o amor de uma mãe para com o filho. Esse amor, ele é um amor de sabedoria cristã. Nós não podemos abdicá-lo. Existe uma tradição muito forte de pessoas que se dedicam a pensar esse amor e que difere completamente de outras doutrinas de sabedoria, né? Então fica aí esse esclarecimento do tipo de sabedoria de que nós estamos indo atrás.